Fazer essa leitura. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Porque, ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. É um texto que exalta o poder de Deus, Deus que nós devemos adorar, reconhecer que dele vem todas as coisas. E é um texto que revela uma grande verdade. Muitos que se chamam deuses, quer nos céus, quer sobre a terra. Como nós temos facilidade de criar deuses. E é tão absurdo isso porque nós temos um Deus perfeito, maravilhoso, grandioso. E ficamos criando deuses, deusinhos. Mas qual é o Deus que mais é criado por nós? Eu creio que é o tal do eu. Talvez o Deus é colocar o eu no lugar de Deus. E isso acontece muito quando nós acreditamos em vontade própria, em decisão própria. E é isso que trata esse tema, ajuda do alto, que está no nosso boletim. Nós percebemos que nessa busca do eu, o homem, no lugar de buscar o domínio de Deus, ele tenta ter um autodomínio, né? Você pensa, a própria palavra domínio próprio, ela significa que nós temos que lutar contra o pecado, né? Dominar a nós mesmos, as nossas paixões. Mas o domínio próprio só pode acontecer se Deus dominar a nossa vida. Se nós nos colocarmos sobre a orientação no domínio de Deus. E a questão da ajuda do alto, a mesma coisa. A gente ouve muito falar em autoajuda. Se você for olhar nas livrarias, o livro mais vendido do mês provavelmente é um livro de autoajuda. E é muito perigoso esse termo autoajuda, pois na maioria deles a ideia é exatamente você pode, você consegue. E sempre consegue de uma forma muito fácil, né? Porque os temas são atrativos, 12 passos para a felicidade. Como se você simplesmente comprasse um livro, seguisse 12 passos, pronto, agora eu sou feliz. Quando não se fala, né, para o sucesso, para ficar rico, e aí tem até 3 passos, né? Não é assim que acontece. Ela é uma promessa infundada, ou seja, é claro que muitos podem atingir saúde, muitos podem conseguir dinheiro a partir do momento que eles tomam uma certa decisão, né? Pode até ser os 12 passos lá. Mas primeiro, isso não vai funcionar para todas as pessoas. Alguns vão conseguir, outros não. E também não pode ser uma ideia do eu. As vitórias do eu, elas são todas vazias quando nós não colocamos Deus na frente da nossa vida. Então nós realmente precisamos pensar que tudo que temos, tudo provém de Deus. Quando diz o texto, há um só Deus, de quem são todas as coisas e para quem existimos, né? Há uma total ligação com o alto, ou seja, com Deus. Nós somos de Deus. Nem nós mesmos somos de nós mesmos, né? Nós não temos nada e nem é nós mesmos, porque nós somos de Deus. E por isso, nós temos um Senhor e devemos viver para esse Senhor. Um só Senhor, pelo qual são todas as coisas. Nós devemos viver
para esse Senhor. Não podemos confundir esta ajuda do alto com a ideia de simplesmente ficar parado, esperando do alto as coisas caírem, né? É claro que Deus nos dá força, mas esta ajuda do alto, ela vai funcionar junto com a autoajuda. Por isso a frase que nós deixamos aqui no final é: autoajuda só com a ajuda do alto. É claro que precisa de autoajuda, ou seja, você tem que se ajudar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se movimentar. Com a ajuda do alto, nós devemos trabalhar, agir. Quando você pensa, tudo posso, é eu, não é? Eu posso. Ou seja, uma autoajuda, mas tudo posso em Deus que me fortalece. Uma ajuda do alto. E aí tem uma série de frases aqui que eu achei interessante colocar, exatamente relacionados com isso, né? A diferença entre o que se prega, o que se fala nos livros de autoajuda e a ideia que nós estamos trazendo. Por exemplo, a autoajuda, ela diz para você se autoafirmar, não é? Você tem que confiar em si mesmo, autoafirmar. Mas o problema de se autoafirmar é que muitas vezes você vai afirmar o seu pecado, você vai autoafirmar os seus desejos errados. Por isso a ajuda do alto diz: negue-se a si mesmo. Você tem que se negar, você tem que firmar a vontade de Cristo na sua vida. A autoajuda diz: você é o seu socorro. Pobre de nós, né? Confie em si mesmo, olhe no espelho e diga que você é bonito. Vai se resolver. O espelho vai quebrar, né? Aí resolve, você não enxerga mais, né? Não adianta. A autoajuda diz: você é o seu socorro. E a ajuda do alto diz: o meu socorro vem do Senhor. A autoajuda diz: você tudo pode. E como nós já falamos, a ajuda do alto diz: sem Deus eu nada posso fazer, não é? Lembra que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Portanto, é um contraste muito grande. Nós devemos buscar desenvolvimento pessoal? Devemos, mas tomar muito cuidado para que isso não se torne um caminho para o egoísmo, um caminho para se sentir o centro das atenções. A autoajuda, ela não se preocupa com o próximo. É interessante isso, né? Porque um dos princípios do crescimento é comunhão, é a ajuda do próximo também, não é? É um outro tema, a ajuda do alto e a ajuda do próximo. E a autoajuda parece que ela se isola. Confie em si mesmo. O outro está longe. E é claro que isso não funciona. Eu preciso do meu próximo. Eu não posso confiar só em mim mesmo, né? Eu preciso do meu próximo, eu preciso das outras pessoas. Então, é um caminho egoísta, é um caminho perigoso, e com certeza ele não vai chegar a algum lugar. Eu preciso crer que Deus existe, que Deus é o único Deus de quem vêm todas as coisas. Então, sempre, né, na minha mente, precisa estar essa consciência de que de Deus vem todas as coisas. Mesmo aquelas coisas tão rotineiras, tão comuns do dia a dia, todas elas vêm de Deus. Essa ajuda, esse canal é ligado constantemente. Nós somos quase que dependentes, como um cordão umbilical, né? Ficamos aí ligados a Deus, pois Ele nos sustenta, Ele alimenta o nosso corpo, Ele alimenta a nossa alma. E o que gera muito essa questão da autoajuda é um crescimento de verniz, é um crescimento falso, é um crescimento externo. Você vê muitas pessoas que através da autoajuda cresceram, são grandes empresários, são pessoas que você olha, você fala: olha, eu queria ser aquele sujeito, maravilhoso. E você percebe que aquilo é só uma casca. Por dentro não tem nada, é vazio, é oco. Uma semana eu estava passando
na televisão a história de um homem rico. Eu nunca tinha ouvido falar desse homem, mas um homem rico que aos 50 anos resolveu se aposentar. Um programa na semana passada, acho que na Record. E você fica olhando, né? Que felicidade desse homem, né? A casa, vários carros. Aí perguntou para ele: você mora aqui, sua esposa mora onde? Não, ela tem a casa dela. Falou: nossa, que felicidade, né? Então ele tem a casa dele, ela tem a casa dela. E ele resolveu ser cantor. Então, como é rico, aí eu criei o meu próprio estúdio, eu criei o meu próprio teatro. Ele deve pagar para as pessoas assistirem ele cantando, né? Que felicidade é essa, não? Olha, eu não quero essa felicidade. Então, você percebe que algumas pessoas constroem castelos, mas são castelos de areia, né? São muito bonitos, mas eles podem ruir facilmente. Agora, quando eu tenho essa consciência de que a minha vida é estruturada na rocha, no alicerce de Jesus, eu sei que tudo que é construído, um tijolinho pequenininho, né? Mas ele está sendo construído com a ajuda de Deus, e cada dia eu posso ver que a minha vida está sendo estruturada com a ajuda do alto. Então, irmãos, nós podemos sim ler, livros de autoajuda. Ler sempre é bom, mas como eu digo aqui no texto do boletim, leia a Bíblia também, né? Porque ela é um manual da ajuda do alto. Manual de autoajuda, às vezes eles são até baseados na Bíblia. Muitos livros de autoajuda hoje são a Bíblia disfarçada, né? Tem escritores aí ganhando milhões aí. Se você for olhar os livros de autoajuda dele, eles pegaram alguns ensinamentos de Bíblia, de provérbios, transformaram numa outra linguagem. Então leia principalmente a fonte de ajuda, a ajuda do alto, que é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã. Somos agradecidos a Ti, ó Deus, pois não dependemos de nós mesmos, não dependemos da nossa força, ó Deus, mas dependemos do Senhor, ó Deus, aquele que a cada dia, quando nos levantamos, nos vem nutrir com saúde, com vida, com respiração e com todas as coisas que necessitamos. Pai amado, precisamos de Ti. Nunca deixe que esqueçamos, ó Pai, essa constante necessidade de buscar ao Senhor, ó Deus, de estar, ó Deus, ao Teu lado, de buscar a Tua presença. Pai querido, obrigado por essa manhã, e que aqui, ó Deus, na Tua casa, encontrando a ajuda dos céus, possamos ter uma semana, ó Deus, firme nos Seus propósitos, ó Deus, trabalhando, servindo ao Senhor, ó Pai, realmente tendo ações verdadeiras, baseadas na ideia, na força, no caminho do Senhor. Por isso, ó Pai, nós oramos, pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.